Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar uma informação importante para você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Se liga no giro de notícias aí na parte da tarde, nosso, beleza? Trazendo aí informações que são aí relevantes para o nosso time, trazendo também para vocês algumas especulações do mercado, né, de negociações do Vasco da Gama e principalmente trazendo a atual situação do clube, que estamos sem técnico, sem diretor de futebol e aí por diante. Então, pela manhã eu trouxe aí algumas notícias, o vídeo está no canal aí, né, falando sobre a questão do fundo de investimento, né, que o Vasco teria aí, que o Max Lopes teria oferecido o Vasco, o Pedrinho teria recusado. Lá tem minha posição sobre isso. Tem um recado importante para você também, torcedor, que na verdade é um alerta, né, para todos nós torcedores, para nós não sermos enganados aí, não, nem pelo futebol, nem por nada da nossa vida. Assiste lá que tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Então, quero pedir a você, antes de fazer as notícias aqui, trazer as notícias da parte da tarde para você, pedir a você para que se inscreva no nosso canal, o botão está aqui abaixo, aqui, ó, ative os sininhos, compartilha, comente, a gente está fazendo lives aí praticamente dia sim, dia não, relatando sobre o Vasco, esteja conosco nas nossas lives aí à noite, sempre lá, depois de 9h30 da noite, a gente tem esse horário de live aí, para entender o que você, torcedor, também quer relacionado ao Vasco, o que você pensa relacionado ao Vasco, e isso é muito importante para a gente aqui do canal Papo de Vascaíno, beleza? Quero pedir a você para que nos ajude a chegar a 1.500 inscritos, a gente já passou da marca de 500, colocamos outra meta aí, eu peço a você para que compartilhe bastante nos seus grupos aí de WhatsApp, Instagram, no Twitter, onde você quiser, se você estiver gostando do nosso conteúdo, por gentileza, compartilhe aí, eu serei muito grato a vocês e chegaremos a mais vascaínos e amantes do futebol num contexto geral, beleza? Esse canal aqui é de vocês, pode comentar e dar o feedback, porque tenho certeza que toda crítica e todo elogio, ele é bem-vindo aqui para mim, né? Desde que a crítica seja construtiva e não palavras de ódio ou palavras aqui que são esdrúxulas, a gente não vai aceitar isso no canal, mas uma crítica construtiva, sem dúvida nenhuma, isso será muito importante para a gente, beleza? Vamos às notícias, então. Primeira notícia de hoje aí que a gente tem é que o jogo do Vasco com o Botafogo, que a princípio seria fora do estado do Rio de Janeiro, o jogo será realizado em São Januário, isso mesmo. O Vasco conseguiu com o BEP, né, que é o Batalhão de Operações da Polícia específicos para futebol aí, para clássicos, conseguiu a liberação para que o jogo acontecesse em São Januário. Então, assim, o Vasco vai jogar contra o Botafogo, o clássico dentro de São Januário. Eu acredito que isso é muito válido, porque a gente tem que aproveitar ao máximo aí São Januário, tendo em vista que nos próximos dias aí, nos próximos meses, São Januário ficará fechado para o início das obras, que se dará aí nos próximos 2 anos. Então, aproveite o estádio, né, no modelo antigo, porque daqui para frente, né, daqui a algum tempo a gente já não vai ter mais esse biotipo de estádio, mas a gente vai ter um estádio renovado aí, uma arena, né, do Vasco da Gama aí, pode ter certeza disso, para a gente poder alocar mais pessoas, alocar mais torcedores, encher, né, o São Januário como a gente sempre fez, beleza? Então, Botafogo e Vasco, né, que é Botafogo e Vasco não, Vasco e Botafogo, na realidade, jogo liberado pelo BEP em São Januário, valeu? Outra notícia importante que surgiu aí pela manhã foi em relação ao Pepe, isso mesmo, Pepe, zagueiro de Portugal, zagueiro do Real Madrid, jogador aí de 41 anos, né, jogando em alto nível na Europa, foi sondado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama para saber a sua situação, para ver se era possível trazê-lo no meio do ano. Pepe acredita que tem mais uns 2 anos aí para ele jogar ainda, né, em alto nível, e ele queria fazer isso aí no futebol brasileiro ou no futebol português, mas a princípio tem sondagem de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também, não somente o Vasco, o Botafogo também sondou a situação do Pepe, e sem dúvida nenhuma, se viesse ali, seria titular absoluto da zaga do Vasco, principalmente pelo momento que a gente vive com essa zaga que tem aí no Vasco, né? No caso, o Léo, o Maicon, a gente tem sofrido bastante gols aí, e tem sofrido bastante assistindo jogos, vendo essa zaga errar bastante. Então, assim, a gente precisa, né, trazer um zagueiro de alto nível, e como eu disse aqui em alguns outros vídeos anteriormente, a princípio seriam 7 contratações. 3 delas aí eu já chutaria que fosse o Alex Teixeira, o Coutinho e o Souza. Não sei, né, se o Alan também conseguiria pagar a multa ali, o Vasco conseguiria pagar a multa dele do pré-contrato assinado com o Botafogo para poder vir para o Vasco, porque é um sonho do Alan também jogar com o Coutinho. Então, vamos ver como é que fica essa situação aí para poder
se desenrolar, né? Então, assim, fato é que a especulação é que o Vasco acionou, sim, os agentes aí do PEP para poder saber a situação do PEP e tentar aí fazer uma proposta formal, né? Especulação, tá, gente? Não tem aqui nada certo, a gente não tem aqui notícia de que já enviou proposta, não é nada disso. O Vasco especulou ali, o Vasco levantou as informações sobre o Pepe, zagueiro de Portugal, né, da seleção portuguesa aí, beleza? E última notícia aqui para trazer para. Antes disso, eu queria falar sobre uma notícia com vocês. Pedrinho vai fechar o escritório da SAF lá no prédio que tem, eu acho que na Tijuca, se eu não me engano, o prédio da SAF ali no complexo ali de prédios industriais ali, de prédios de um grande centro ali de empresas. Pedrinho vai fechar essa sede para não ficar também com aluguel dessa parte e vai trazer toda a SAF ali para o CT Moacir Barbosa e para São Januário. Ele entende que o Vasco precisa estar dentro de São Januário, precisa estar dentro do CT Moacir Barbosa. Eu acho muito válido isso, porque você não dissipa as coisas, tá o futebol ali, tá todo mundo ali, aonde é envolvido, isso traz união, sem dúvida nenhuma, na gestão, e também traz também uma questão financeira e orçamentária, aonde não vai ter um custo com aluguel desnecessário, talvez lá no centro comercial, lá no centro logístico, onde ficava a sala, né, da 777 ou as salas da 777, beleza? Então, assim, ele vai trazer isso para São Januário, tendo em vista que a maioria da galera da SAF no Brasil já saiu, né? Não tem mais ninguém. Lúcio Barbosa foi embora, a Kátia Santos foi embora, agora, né, por fim, o diretor de futebol também foi embora e o técnico também. Então, acredito que até o final do dia ou até amanhã, após o jogo contra o São Paulo, talvez aí, até depois do jogo, não, antes do jogo ali, talvez a gente tenha a notícia aí do anúncio do novo técnico do Vasco. Eu acredito, ainda continuo acreditando que seja o Ramon Dias, beleza? Então, a gente pode tentar pensar nisso de maneira positiva. A gente tem que pensar grande, nós somos grandes, o Vasco é grande, e a gente vai conseguir sim sair dessa situação complicadíssima que a gente está aí entre 777, entre o Vasco, né? Essa questão de liminar, que tudo isso fere o clube de alguma forma e vai ter consequências, porque toda atitude tem consequências, né? Mas é necessário, às vezes, as consequências para a gente poder sair de uma situação de stand-by e voltar a virar a chave. Eu acredito muito nisso. E uma dessas situações difíceis que a gente tem passado foi a cobrança dos direitos, né, ou do dinheiro do Lucas Piton. A SAF do Vasco não pagou o Lucas Piton ao Corinthians, beleza? A gente vai entender esse caso aqui, essa tela aqui eu vou ter que partilhar com vocês, a reportagem do GE.com para a gente poder entender melhor aqui. Então, se liga nessa tela aqui para a gente poder estar fazendo essa informação para vocês aqui de maneira efetiva, beleza? Vamos lá. Corinthians cobra, né, segundo o GE.com, 8,7 milhões, 8,7 milhões do Vasco por dívida relativa à contratação de Lucas Piton. Em nota oficial, o Timão diz que o clube carioca tem valor em aberto a pagar por lateral esquerdo vendido no fim de 2022. Essa reportagem foi do Bruno Cassucci, acredito eu que é isso, Emílio Bota e José Edgar de Matos, né, no dia 20, isso conhecido também como ontem, tá? O Corinthians cobra do Vasco uma dívida de 1,5 milhão de euros, 8,7 milhões na cotação desta quinta-feira, relativa à contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. A diretoria do Timão enviou notificação ao Cruz Maltino sobre o débito. O Vasco adquiriu 60% dos direitos econômicos de Piton por 3 milhões de euros, 17,4 milhões atualmente na cotação, né, em reais, que foram divididos em 6 parcelas de 500 mil euros. A última delas venceu em maio de 2024. No contrato de transferência firmado com o Corinthians, o Vasco também se comprometeu a comprar mais 20% dos direitos econômicos do jogador, né, por 1 milhão de euros quando ele disputasse 50 partidas, que aconteceu no início de 2024. O Timão não detalhou quais parcelas estão em aberto, né? Dívida com a elenco. Em meio à cobrança ao Vasco, o Corinthians se comprometeu a repassar 5 das 6 parcelas da venda de Piton para a Elenco Esportes, empresa de gerenciamento de atletas com o qual o clube paulista tem dívidas. Assim, o Corinthians ficará com menos de 20% dos mais de 16 milhões relativos à venda. O combinado era que o Vasco pagaria 6 parcelas de 500 mil euros, 3 durante o ano de 2023 e outras 3 durante o ano de 2024, mas o Timão só ficaria de fato com a primeira parcela, o resto seria para Elenco Esportes.
Em nota oficial, em novembro do ano passado, o Timão se posicionou. Sobre a negociação envolvendo o Lucas Piton, o Esporte Clube Corinthians Paulista vem elucidar que recebeu a primeira parcela do Clube de Regatas Vasco da Gama referente à venda do atleta, posteriormente em transação envolvendo os demais parcelas. O SCCP realizou acordo junto ao seu credor e junto ao Clube do Rio de Janeiro no sentido de utilizar recebimentos futuros para quitar os débitos atuais. Então, ou seja, para vocês entenderem aqui, para a gente fechar esse assunto, o Vasco não repassou o restante do dinheiro, o Vasco só pagou a primeira parcela, ou seja, faltam as outras parcelas, né? Como o comunicado do Corinthians diz, o Vasco não pagou a parcela, só pagou a primeira parcela de 500 mil euros do Lucas Piton. Ah, Léo, mas o Pedrinho não pagou a parcela, foi em maio agora. O Vasco não pagou, mesmo estando com a 777, as parcelas referentes ao Lucas Piton. Por quê? Essas parcelas aí já eram um acordo do Corinthians com a Elenco Esportes, e como esse contrato estava firmado, o Elenco Esportes entrou na justiça contra o Vasco para acionar o Vasco pelo pagamento das parcelas que não repassou o Corinthians. Olha a loucura que é, e que às vezes a gestão da 777 fez com algumas negociações. Você obriga a comprar mais 20% dos direitos do jogador no início do ano, e não fizeram. No início do ano, para quem não lembra, ainda era 777. Eles não tinham comprado os direitos do Lucas Piton. Lucas Piton bateu 50 partidas pelo clube e a 777 não exerceu a compra do jogador. A dívida era para repassar para o Corinthians, e o Corinthians era para repassar direto para Elenco, e a Elenco abateu o pagamento do Corinthians. A realidade era essa. E aí o Vasco não repassa para Elenco, automaticamente o Corinthians aciona o Vasco, que está sendo cobrado pelo Elenco, e a Elenco também aciona o Vasco, ou seja, duas empresas acionando o Vasco devido à dívida aí do Piton. Vamos ver como é que o Pedrinho vai se posicionar nesses próximos dias, mas lembrando que essa dívida foi realizada pela 777 e eles não pagaram as parcelas, beleza? Então, notícias dessa parte da manhã aí, né, no final da manhã, início da tarde, são essas a princípio. Amanhã nós temos Vasco e São Paulo em São Januário às 9 da noite, beleza? Quero fazer um pedido especial aos torcedores. Eu sei que vocês estão muito magoados, eu sei que vocês estão chateados, mas a gente precisa apoiar o clube, a gente precisa lotar São Januário, a gente precisa ir a São Januário, e eu quero fazer esse pedido especial para vocês, porque o Vasco é acima de todas as coisas, e o único patrimônio que esse time ainda tem, que essa instituição ainda tem, é o seu torcedor. E se nós perdermos o torcedor, se nós, Vasco, né, o time do Vasco perder a torcida que tem, ou a torcida desanimar, como tem acontecido no jogo contra o Cruzeiro, foi exemplo disso, nós, vascaínos, vamos estar dando aí a faca para que todos que querem aí cortar esse bolo e cantar o parabéns pela derrota do Vasco, fazerem de maneira efetiva, beleza? Então, não vamos aceitar isso. Vamos para cima, vamos assistir o jogo, vamos ir para o estádio, quem puder ir, é óbvio, né? Quem tiver condições, quem está acostumado ali, vamos ver se a gente lota São Januário aí, ou se coloca um público bom ali para botar pressão no São Paulo e tentar ganhar essa partida em casa, no comando do Rafael Paiva, beleza? Então, assim, a gente pode vir a qualquer momento com a notícia do novo técnico do Vasco, mas eu acredito que até amanhã isso estará resolvido e de repente, anunciado aí pela página oficial do Vasco, ou até mesmo por uma entrevista coletiva do Pedrinho, porque acredito que ele venha a público e falar sobre a demissão posteriormente do Pedro Martins, do Álvaro Pacheco, e também aí o retorno do Ramon Dias ou a contratação de um novo técnico, beleza? Então, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até a noite, tá? Com o nosso próximo vídeo ou uma live aí, se liga aí, eu peço a você para que você se inscreva, nos ajude a chegar a mais vascaínos, ative o sininho aí, comenta, compartilha, fique à vontade, beleza? Mas nos ajude a crescer aqui no canal e diga aí se está legal, se está gostando, o que você está pensando aí, se realmente vocês querem o Vasco assim, mais organizado, como está acontecendo, que o Pedrinho está tentando organizar, ou se vocês não acreditam nessa organização devido a tudo que nós passamos, beleza? Fica aí a dica para vocês, saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser.